Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Eu vou chamar o Dr. Moisés, é um prazer que vocês estão aqui hoje com a gente, para a gente conversar um pouquinho sobre a amamentação, né? Um tema super importante em tempos de pandemia. Só um momentinho, deixa eu adicioná-lo. Aqui, Dr. Moisés. Boa noite. Só estamos aguardando o Dr. Moisés. Agradeço a participação de todos. Nesse tempo da pandemia, é super importante as informações, né? A gente tem informação de qualidade. A gente sabe que tem muitas gestantes, né? Hoje eu ainda comentei que a vida continua, apesar de tudo, né? As mulheres estão engravidando, os bebês estão nascendo. Então, a gente é um tema que está preocupando muito, é uma dúvida que a gente também tem comum no consultório, que é toda essa mudança do preparo no pré-natal e também do preparo depois na amamentação. Então, eu acho que é um tema super importante. Eu espero que vocês gostem. Só estou aguardando o doutor Moisés aqui, já conectei. Sejam bem-vindos. Vi que tem várias colegas aqui grávidas, né? Deixa eu só pedir novamente. Calma, deixa eu verificar aqui. Vamos lá, aguardando o doutor Moisés. Chamando novamente, acho que está conectando agora. Se vocês puderem, também podem mandar as perguntas. Eu também peguei algumas perguntas que vocês me mandaram nos stories. E a gente vai estar aqui para a gente poder tirar todas as dúvidas. Só um minutinho, ele está conectando. Chamar novamente. Olá, olá. Peraí. Olá, doutor Moisés, conseguimos. Segui mesmo, eu tô Estou parado aqui, ouvindo a sua peraí. voz, só estou aguardando o vídeo aqui, mas Peraí. já tá tudo bem? Tudo bem, doutor Moisés? Boa noite. Olá, doutor Moisés. Ah, agora sim. Tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo? Pronto. Eu? Oi, tudo bem? Tá me Tudo ouvindo? bom? Agora tô. Você tá me ouvindo também? Também tô ouvindo. Só tá dando um Ah, ruído, pera, não sei se é pera. o seu. Ah, agora melhorou. Boa noite. Tudo bem? Agora tá melhor. Sim, perfeito, Tá, tá pronto. ótimo. Tudo Tá bem? muito obrigada, viu, por ter aceito esse Imagina, convite, né? A gente se conhece há pouco tempo, mas eu sou um fã, admiro muito o senhor, né? imagina. Vou apresentar rapidamente o senhor, que é o presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria aqui de São Paulo. E a gente sempre aprende muito com vocês, todo o departamento, né? A gente está lendo agora sobre os documentos científicos que estão saindo da sociedade, com todas as recomendações. Eu acho que é uma dúvida bem comum que a gente está tendo no consultório, né? Como eu falei no início, a gestante continua, né? Continua tendo gestação, continua nascendo os filhos, então acho que são dúvidas bem pertinentes, bem importantes para a gente poder conversar. Com certeza. Eu acho que uma das principais dúvidas que eu tive, que chegou até mim, das novas grávidas desse ano, que a gente fala que é um ano totalmente atípico, né? Um ano novo para todo mundo. E a gravidez é um momento assim muito feliz que a gente quer compartilhar.
né? Tava muito na moda aquelas festas de revelação, de sexo, de bebê, indo para o exterior fazer compra, se preparando para o pré-natal, para o enxoval, o que vai fazer. E de repente a gente se vê aqui durante já 3 meses, né? Praticamente já passou o primeiro trimestre da gestação. A gente está aqui em casa e a gente tem que se deparar com um novo mundo, né? Então, assim, eu penso também por um lado positivo, que a gente hoje a gente está sendo mais introspectivo, mais família. Então, a gente está tendo oportunidade também de a gente ter maior informação, de você buscar conhecimentos e, de repente... Queria ouvir isso, a opinião do senhor, de como a gente se preparar nesse momento de pandemia para as gestantes que estamos vendo. Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. É sempre bom a gente conversar, eu gosto bastante de conversar com você a respeito disso e de outras questões. Olha, é como você colocou, né? Ninguém esperava esse ano dessa forma. Em termos de alento que nós temos atualmente, em termos das pesquisas, é que ainda a transmissão vertical de bebês durante a gestação, ela ainda não é comprovada na gestação. Houve alguns casos, mas ainda não é caso fechado. E na amamentação, não existe transmissão comprovada de vírus viável através do leite materno. Então, engravidar e amamentar continua sendo possível em tempos de Covid, o que já é uma bênção, né? O que muda são todas as abordagens que existem ao redor, principalmente relacionadas às questões de saídas, visitas, rotinas, consultas, os cuidados que nós temos que ter para não contaminação. Falando em termos de Covid, é sempre importante lembrar que todos nós somos grupos de risco de pegar Covid. Qualquer pessoa pode pegar Covid. O grupo de risco, quando a gente fala, é entre as pessoas que são colocadas em contato com o vírus, se adoecerem, quais são as que têm um risco de quadro pior, de uma situação mais grave relacionada ao vírus. Em relação à gestação e pré-natal, o que muda mesmo são os cuidados nas consultas, são os contatos dos familiares, aquelas preparações de festa. Então, agora, os meios de comunicação virtual ganharam uma enormidade de seguidores e adeptos. As conversas, às vezes, são mais frequentes. Acho que a sensação que eu, você e muita gente tem tido agora é que, apesar de nós estarmos em quarentena, a gente parece que está trabalhando mais. Parece que não tem tempo para nada. Você termina seu dia e quando você vai ver, você fez um monte de coisa e não conseguiu terminar aquilo que você se propôs. É uma rotina nova, é uma forma de encarar nova e principalmente numa expectativa em que tenhamos condições de sairmos modificados dessa pandemia, criarmos novos hábitos, né? Então, por exemplo, vai nascer um bebê, a visita na maternidade não vai acontecer. Por um lado é chato, porque as pessoas não compartilham. Por outro lado, cria-se uma condição de mais sossego para o casal que acabou de receber seu bebê. Se nós formos pensar em termos de, agora, o alojamento conjunto, né, a proibição das visitas é na prática real, positivo, né? É o saldo positivo. É um benefício para essa família. Inclusive, as maternidades estão até adotando o alojamento conjunto para não expor o bebê no berçário, né? Então, isso também foi um lado super positivo, favorecendo a amamentação, né? De a mãe já ficar todo o tempo
com aquele bebê, com o quarto ali, somente o marido, né? Sem receber visitas. Então, eu acho que isso claro que quando a gente é mãe, a gente quer mostrar ao mundo, né? A gente quer mostrar aquela felicidade, mostrar para todo mundo o filho que está ali, você quer. Mas eu acho que é super importante esse momento realmente de introspecção, de você ficar ali voltado para o bebê, até porque é tudo muito novo, né? A gente fala que nasce um bebê, nasce uma mãe também, né? Com certeza. E hoje a gente tem umas falas assim, que nasce o bebê, nasce uma mãe, daqui a uns 15 dias nasce uma blogueira, É, depois nasce uma consultora de amamentação e logo depois uma laser terapeuta. com certeza. São profissionais extremamente sérios, extremamente capacitados, extremamente gabaritados, que requerem um curso e que a gente precisa tomar bastante cuidado na formação. São profissionais que ajudam muito. Hoje a gente sabe que, como a amamentação é uma característica multifatorial, ela tem uma abordagem multiprofissional. Ninguém faz amamentação sozinho. Nem Isso. a mãe com o bebê, se ela não tiver uma boa rede de apoio, ela vai ter grandes dificuldades. Lógico que no final, ela querendo, ela consegue, desde que tenha informação, desde que tenha o conhecimento, a vontade de amamentar. E o que a gente percebe é que hoje a amamentação saiu do feudo de um profissional só, do domínio de um profissional só. Nós temos fonos, consultoras de amamentação, laser terapeutas, osteopatas, odontopediatras, enfermeiras, nutricionistas. Se eu esqueci alguém, me desculpe, mas assim, é uma grande é uma grande turma para ajudar essa díade, né? Com E para certeza. promover a amamentação. Tanto que eu até comentei, né, que eu adoro a propaganda da Sociedade Brasileira de Pediatria falando que a família amamenta, né? Mostrando o pai, eu amamento, mostrando que a avó diz eu amamento, a importância da rede de apoio, porque aquele primeiro momento de fraquejo, de a mãe ficar com dúvida, ai, será que eu tô, né, que a mama não incha mais como era antes, porque realmente não tem, porque o momento bom é quando a amamentação começa na sucção, no momento da produção, né? E que vem aquela dúvida da mãe, nossa, mas meu peito já não tá mais tão cheio. E se você não tem uma rede de apoio que te apoie, dizendo, não, é assim mesmo, você tá certa com a informação, ela não ganha forças para continuar. Então é muito fácil a introdução. Tanto que recentemente o senhor compartilhou com a gente, né? Como a gente poderia evitar a introdução precoce do leite, né, das fórmulas na maternidade. Teve um artigo recente mostrando a importância de não utilização de fórmulas na maternidade. Foi um estudo recente, feito, mas com uma quantidade bastante significativa de participantes, quase 5.000, onde se colocou que o desmame com 1 ano entre as crianças que receberam fórmula, foram 2 estudos, né, ao mesmo tempo. Um era um pouco mais amplo, dava 6 vezes mais, e o outro, onde foi mais restrito a avaliação e a análise, dava 2,5 vezes mais desmame em quem tomou fórmula e mamadeira na maternidade do que em quem não tomou com 1 ano de idade. A gente conhece essas questões, né, trabalha com isso, porque na prática, o que a gente falava? Não, amamentar é super simples. Isso é um problema, inclusive, do meio pediátrico. Achar que amamentar é super simples. É um peito, uma mãe, um bebê, um leite, uma mama, um seio, um mamilo. E na prática, a gente sabe que hoje não é simples, não é fácil e está se tornando não natural. A gente está acompanhando um momento agora, né, onde existem muitas dificuldades e muitos desafios para que a gente consiga manter o que é a recomendação de amamentação. E ela começa lá no pré-natal. Isso. Então, por exemplo, a pergunta mais feita de pré-natal em relação à amamentação. O que eu posso fazer para preparar o seio? Como que eu preparo o seio para amamentar?
o seio é preparado na informação. Não se faz mais absolutamente nada para montar e preparar o mamilo, a mama, o seio. Tá tudo Isso feito. mesmo. Deus fez tudo certinho, tá tudo lá, só esperando. Ah, mas ó, eu tenho o bico invertido. Então, a pega não é no bico, a pega é na areola. Então, o bico invertido não faz grande diferença nesse sentido. Ele pode ser invertido falso, que é aquele bico que parece para dentro, mas quando a criança suga, ele sai. Então, ele não é o bico invertido verdadeiro. E ele pode ser o bico invertido verdadeiro. Pode interferir? Até pode. Mas não impede que a mulher amamente se ela tiver uma boa orientação de um profissional que acompanhe bem essa mamada. Isso mesmo, porque antigamente se falava, né, de usar bucha, banho de sol, esfregar, né, e o que eu gosto muito de explicar quando eu dou aula também para as gestantes, ou até mesmo no consultório, é explicar que o próprio corpo vai mudando, né, eu peço para as mães observarem como houve uma mudança no aspecto da areola, que tem aquelas espinhas que a gente chama do tubérculo de Montgomery, né, que é aquele que faz produzindo uma gordurinha, e ele mesmo vai fazendo a hidratação do mamilo, da areola, naturalmente. Então, se você usa produtos, fica aí pressionando, tem gente que usa limão, que pode até provocar Não. queimaduras, né? Puxa, Uhum. isso acaba atrapalhando toda essa lubrificação natural do próprio corpo. Então, realmente, isso é super importante, essas recomendações, é a gente alertar, porque nem tudo que aquilo que aconteceu no passado, hoje em dia, a gente segue as mesmas recomendações. A medicina está aí para mostrar isso, né? Para você ter uma ideia, o pessoal que está aí não deve ter essa faixa de idade, mas antigamente, quando você tinha um mamilo invertido, você pegava a seringa ao contrário, o êmbolo você colocava aqui, você puxava através de uma manobra que se chamava manobra de Hoffman para tirar esse mamilo para fora. Então, não funcionava, não resolvia, lesava muitas vezes, machucava a mãe. Por outro lado, também não adianta nada ficar passando esses cremes de lanolina para prevenir as rachaduras. Porque quando você hidrata dessa forma e passa o creme, a, a, a pele do mamilo, da mama, né, ela acaba ficando mais fina, correndo um risco maior ainda de rachadura, de fissuras. Então, não adianta, não é esse o caminho. Não se Sim, faz esta prevenção. A melhor prevenção para amamentação adequada, tudo isso é informação. É com certeza. conhecer como que é produzido o leite, como que ele sai, a pega adequada, a posição adequada, entender a importância e a influência do uso de chupetas e mamadeiras interferindo contrário na questão de influenciando negativamente a mamada, a adesão e a continuidade da amamentação. Com certeza. E, infelizmente, hoje em dia, até as maternidades oferecem a pomada de lanolina, né? Quando às vezes você Isso. está. Tipo, é muito E difícil a gente olha, lutar contra isso, né? é uma coisa impressionante para você ver, para você ter uma ideia. O, a pomada que é distribuída na maternidade, ela não faz publicidade. Se Uhum. você for procurar a publicidade dela, ela é quase inexistente. E ela domina mais de 50% do mercado. Porque ela é distribuída a mesma em todos, Isso mesmo. em todas as maternidades privadas em São Paulo. Pelo menos em São Paulo. Queria aproveitar também para aproveitar que a gente já está na maternidade, né? Ali naquele Sim. momento que o bebê está nascendo. E quais são as dicas também para a mãe aproveitar esse momento em que ela está na maternidade para aprender sobre a amamentação, né? Porque muitas vezes eu falo para as mães, aproveitem o momento, né? Tem as enfermeiras, que nem o senhor falou, é multifatorial, né?
aproveita para avaliação da pega, coloque em prática aquilo que você aprendeu durante a sua formação e tire as suas dúvidas na prática com o pediatra, né? Infelizmente, a gente sabe que as consultas de pediatria na maternidade também são muito rápidas. Muitas vezes o pediatra na própria maternidade não vê a mãe amamentando corretamente, que é muito importante você acompanhar o momento da amamentação do início até o fim, né? Então, assim, eu queria saber quais são as sugestões que o senhor dá para as grávidas que vão ter os filhos agora no próximo semestre, né? Os filhos da pandemia, né? No momento da pandemia, para aproveitar esse momento. Eu acho que dos grandes ganhos que nós tivemos nessa pandemia foi a telemedicina. Essa é uma forma de avaliação, de conversa em algumas situações que podem ser muito bem utilizadas e não perdem muito. Sempre o contato presencial é melhor. Mas na ausência dele, é melhor do que ficar conversando por e-mail, por tudo isso. O que acontece? Quando nós estamos falando de consulta com o pediatra a partir da 32ª semana de gestação, que é uma consulta onde o pediatra vai receber, vai orientar, acolher essa família, ouvir as dúvidas, ouvir os desafios, ouvir as ansiedades e as angústias que existem nisso, você vai entender melhor o que acontece na relação de por que aquela mãe, naquele momento, está tão pouco confiante no seu potencial de amamentação. E quando você vai ver, ela escuta, por exemplo, a seguinte história. A mãe dela falava assim, eu não amamentei, você também não vai amamentar. E este momento da gestante é um momento de extrema vulnerabilidade. Ela fica muito suscetível às opiniões alheias, e ainda mais da mãe dela, da sogra, da amiga, da irmã, da tia. Então, este é um momento interessante para esclarecer as dúvidas com o profissional de saúde. Este profissional de saúde, que é o apropriado para indicar e recomendar as orientações, nesse momento seria o pediatra. E esta consulta pode ser feita online. Essa é uma consulta onde as dúvidas podem ser esclarecidas e, lógico, eu estou aqui olhando para você. É muito diferente de eu estar respondendo um e-mail. Até de um telefonema. Aqui nós estamos conversando, eu consigo entender um pouquinho o teu ar de preocupação, o teu ar de tensão e entender o que pode acontecer. Nesses momentos, o que a gente precisa entender é que nós não damos conselhos. É diferente. Nós fazemos uma atividade dentro do aleitamento que se chama aconselhamento. O aconselhamento não é eu falar para você assim, olha, eu acho que seria bom você fazer isso. Olha, por que você não faz assim? Isso é dar conselho. O aconselhamento ele é baseado em duas ações. Escuta ativa e empatia. A escuta ativa é assim, eu estou escutando de verdade o que você está falando. Não é ouvindo, eu estou escutando o que você está falando. E prestando muita atenção. E a empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Então, muitas vezes, o que uma mãe... Eu vou te dar um exemplo. Isso acontece nas consultas, na primeira consulta na primeira consulta de puericultura. O bebê nasceu, ela vai na primeira consulta com o pediatra. Fazemos a consulta, tal. Chega uma hora da consulta, eu pergunto para a mãe assim, bom, beleza, paramos tudo aqui, você já me esclareceu. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você está? 50% chora. Idem. 50% chora. E aí, nessa hora do choro, você começa a entender um pouquinho do porquê que apareceu aquela fissura. Do porquê que ela não consegue ter uma extração de leite adequada nesse momento. Então, estas questões são importantes para que se entendam e que se acolha a mãe e que nós consigamos estar um pouquinho no lugar dela
para captar um pouquinho daquilo que ela está sentindo. Você dizer assim, eu sei o que você está sentindo porque eu tive uma coisa parecida, não dá para você saber o que uma mãe está sentindo. Aquilo que a mãe está sentindo é dela, é daquele momento, tem uma história dela envolvida, tem ao redor dela envolvido, uma família diferente. Sim, caiu, teve uma ferida, teve que fazer uma sutura, teve que tomar um remédio. Isso é parecido para todo mundo. Mas aquela emoção, e lembrando que a amamentação é gerida por dois principais hormônios, prolactina e ocitocina, que tem uma influência da emoção muito grande, isso pode determinar ou não um sucesso ou uma dificuldade grande na amamentação. Que eu acho que é super importante isso. O papel do pediatra é informar, né? A decisão é da mãe, né? Tanto que eu pergunto quando eu dou no curso e na primeiro dia da consulta eu pergunto, mas o que a família quer? Você quer amamentar? Qual que é a decisão da família? Porque é muito importante isso, a gente saber qual que é a decisão. Eu já tive mães que falaram, eu não quero amamentar. Tipo, né, não, às vezes a gente tem que entender, tem que escutar realmente. Porque às vezes ela fala, não vejo eu amamentando. E de repente, depois que você informa, ela acaba conseguindo e vai. Ou às vezes, não quero, respeito a minha opinião. Então é muito importante a gente sempre estar junto, né? E nunca desistir numa primeira dificuldade. O que a gente observa hoje muito, que uma das principais reclamações nas redes sociais, né, das mães, quando a gente acompanha, é justamente isso. O próprio pediatra, às vezes, fornece a fórmula, né? Ou você não orientar. Nossa, isso é muito, não vem amamentar, muito né? comum. A primeira consulta, eu já explico para a mãe, a primeira consulta é praticamente... É o tempo inteiro a amamentação. Eu só vou falar sobre isso, porque é isso que vai acontecer. Não tem como a gente falar sobre desenvolvimento, estímulo, porque agora a primeira consulta é a amamentação. Daqui a 3, 4 dias você volta, a gente fala vai começando a falar sobre os outros assuntos. Porque a amamentação é isso, é viver a prática, né? É isso que eu gostaria de saber para o senhor. Porque uma das principais dúvidas que as gestantes, né, têm, né? Tem uma pergunta da JK Félix, que é de quanto em quanto tempo eu devo amamentar? O bebê dela está com 10 dias. E também as perguntas, também assim, alguns dizem mama de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos cada lado. Então, essas são as principais dúvidas das mães hoje, né? É muita informação que chega. Sim. Deixa eu te dar um exemplo, vamos para trás e a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Quando o bebê está dentro do útero, como é que ele respira? O pulmão está fechadinho, está cheio de água, ele respira através do cordão umbilical. Recebe o oxigênio e joga o gás carbônico. Como é que isso é feito? O tempo todo. Alguém corta o cordão dele depois que ele nasceu e fala assim, olha, você vai respirar de 10 em 10 minutos 3 inspirações. Não vai fazer isso. Ele respira quando ele precisa. Como é que esse bebê é nutrido dentro do útero? Ele é nutrido através do cordão umbilical. Como? O tempo todo. Aí ele nasceu. Alguém corta o cordão e fala assim, você vai mamar de 3 em 3 horas por 5 minutos num peito só até esvaziar o peito? É totalmente incompatível com a vida que ele tinha há 10 minutos atrás. Então, isto é a livre demanda. Livre demanda, precisa se explicar muito bem, não é assim, é uma bagunça. Não, livre demanda é lembrar o seguinte, cabe no estômago de um bebê, de um dia de vida, por mamada, a quantidade de 5 ml. 5 ml é uma colher de chá. Entrou 5 ml. Esses 5 ml são digeridos muito mais rapidamente. Então, daqui a pouco, o bebê vai ter fome novamente. Conforme o estômago vai crescendo e esse bebê mama um volume maior, ele consegue se manter mais tempo sem mamar. Por alguma razão, Deus deu 2 seios para as mulheres. Alguma coisa ele quis dizer. Tenha gêmeos. Quem tem gêmeos já tem a utilidade. Quem não tem gêmeos, alguma coisa ele quis dizer. É assim, você oferece um seio e
oferece a seguir o outro. Se o bebê estiver saciado, ele vai olhar e falar assim, não, de jeito nenhum, obrigado, estou com leite aqui, não preciso. Se ele não tiver, ele vai mamar o segundo. Então, dá o primeiro peito. Quanto? Até esvaziar a mama. Quando o bebê encosta a língua no mamilo, ele estimula um nervo que vai parar na cabecinha da mãe, no cérebro, na hipófise, que fala assim, produz leite. Enquanto a língua estiver no mamilo, produz leite. Isso significa que esse seio não vai esvaziar nunca. Então, qual é o momento de trocar do seio? O bebê sabe. Ele para de mamar naquele peito. Aí, você espera um pouquinho, tenta tirar, ele largou. Quer tentar colocar no mesmo? Coloca. Se ele mamar de novo, tudo bem. Se não, põe ele para rotar e oferece o outro seio. E aí vê o que acontece. O bebê vai definir se ele quer um seio por mamada ou os 2 seios em cada mamada. O intervalo, com o tempo que o bebê vai crescendo, vai aumentando. Conforme o bebê mama mais forte e o leite sai mais fácil, a mamada se torna mais eficiente e mais curta. Por volta do segundo, terceiro mês, o bebê mama nos primeiros 5 a 10 minutos 80% do que ele precisa em cada mama. Então, a mamada fica mais rápida e a mãe fica preocupada. Nossa, ele está mamando menos. Aí você vai na balança e o mamado menos ganhou 1,5 kg nesse mês. Entendeu? E cresceu 5 centímetros, né? Sim. Então, livre demanda é isso, respondendo as 2 perguntas. É o bebê mamar o tempo que ele quiser, no número de seios que ele quiser, pelo tempo que ele quiser, com o intervalo que ele quiser. E também, de repente a mãe acordou de manhã, o seio está inchado, ela está, meu Deus, eu preciso dar de mamar. Pega o bebê e dá de mamar. É livre demanda e livre oferta. Tá? Isso mesmo, muito, muito interessante, ótima explicação. Eu acho que isso é super importante, porque hoje as mães chegam pra gente com o relógio marcado, tá dando 3 horas, aí de 3 em 3 horas o bebê tá chorando, quer mamar, mas ainda não deu 3 horas. Então, realmente, assim, tem que esquecer o relógio e é o tempo do bebê. Né? Eu acho que é super importante. E eu também queria que o senhor falasse um pouco, que eu gosto muito também de passar essa informação, da fase do leite, né? Que o leite tem 2 fases, né? O leite anterior e posterior. Então, esse é um problema. Essa é uma das informações que geram dúvidas. Porque fica assim. Ah, o leite anterior. Quando a gente fala em anterior e posterior, a impressão que dá é que é geográfico. É. Que é assim, a criança começa a mamar, mamou, acabou aquele leite, abre uma portinha. Aí aparece o segundo leite, fecha a portinha e na hora de encher, enche uma mangueirinha de cada lado. Não funciona assim. O que mostram os estudos é que o leite anterior é o leite que é estimulado pela prolactina. E o leite posterior é o leite que é estimulado por um outro hormônio que se chama ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor, é aquele hormônio que contrai músculos. Então, ele contrai a glândula mamária expulsando o leite que está lá dentro, que é mais gorduroso. É aquele hormônio que quando a mãe nasceu o bebê, ela começa a dar de mamar, ela sente ao mesmo tempo uma contração no útero, aumenta o sangramento para voltar ao normal o tamanho do útero mais rapidamente. Nesse momento, nós estamos na ação de 2 hormônios. Vamos lá, retomando então a questão da produção do leite, né? Esse leite, o leite que o bebê, por exemplo, vamos lá, você tá, isso aconteceu com uma amiga minha, ela estava com a minha esposa no shopping, há muito tempo atrás, porque quando se ia em shopping, eu não sei se você lembra, teve um tempo que a gente ia para shoppings, agora a gente não pode mais, não deveria. Ela estava numa loja comprando alguma coisa, a balconista falou assim, a senhora está amamentando. Falei, nossa, como é que você sabe? É que a senhora está gotejando em cima do meu balcão. Este leite, que é o leite daquela hora que vem a emoção, é o leite da ocitocina, esse é o leite posterior.
ele não precisa vir antes. Ele não precisa vir geograficamente escondido. Porque esse é um risco, porque aí a gente fala assim, olha, precisa mamar um peito só até esvaziar para pegar o leite posterior. Dá a impressão mesmo que precisa mamar, 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 aí o bebê parou. Aí faz o quê? Ele não quer mamar. Ah, mas então ele não mamou nada do leite posterior? Mama, mama. Então, a natureza é sábia e consegue colocar o leite adequado na fase adequada da mamada. O leite materno é um alimento vivo. Ele muda do começo para o final da mamada, do começo para o final do dia e de acordo com o passar do tempo para oferecer para cada bebê aquilo que ele precisa naquele momento. Então, essa história do leite anterior e do leite posterior, a gente precisa tomar sempre muito cuidado. Existem, às vezes, sim, essas diferenças na composição, porém, ele não é tão pré-determinado assim. Perfeito, muito bom. Outra dúvida também bem comum, que também vieram as perguntas, a tal da confusão do bico, né? Teve uma das perguntas que me enviaram, foi a Thea Nunes, que ela gostaria de saber se realmente a confusão do bico ela vem a qualquer momento ou ela demora. Por exemplo, se estiver usando a mamadeira, a chupeta e o peito. Tem um tempo para acontecer essa confusão? É líquido? Olha só, ela pode acontecer desde a primeira mamada, desde a maternidade. A recomendação é não oferecer chupeta. Então, olha só, o pessoal fala assim, sabe por que eu dei a chupeta? Porque ele fica chupetando o meu peito. Não, ele vai peitar a chupeta. Ele vai usar a chupeta como se fosse o peito e não o peito como se fosse chupeta. Existe a necessidade do bebê para o seu desenvolvimento daquilo que a gente chama às vezes de nutrição, de sucção não nutritiva. Ele suga porque ele está no colo da mãe. Deixa eles lá. Ninguém precisa se preocupar com eles, larga eles lá. O que é a confusão de bico? Quando o bebê vai pegar a areola, olha, a coisa é bem simples. A gente tem duas fases da mamada. Uma que a gente enxerga e a outra que a gente não enxerga, que acontece dentro da boca. O que a gente enxerga? Boca de peixinho. Lábio inferior para baixo, lábio superior para cima. O queixo gruda na mama. Deixa eu ver se eu estou aqui, estou aqui. O queixo gruda na mama para o nariz afastar da mama para retificar a coluna e ficar mais fácil para engolir. Não interessa em que posição a mãe esteja dando para amamentar, se esteja amamentando, sempre tem que ser barriga com barriga. Porque assim, aqui está teu prato de comida, tá? Você não come assim, você come de frente para o teu prato de comida. Então, se o bebê estiver mamando na posição tradicional, na invertida, no colinho, deitado, o laid back position, que é o deitado com o bebê por cima, sempre barriga com barriga. Aqui a gente tem uma gordurinha que se chama gordura de Bichat. Se vocês resolverem ser modelos, vocês fazem essa cirurgia que se chama bichectomia para fazer isso aqui, covinha. Mesmo. O bebê não. Ele põe a língua para fora, recebe a mama. Quando a mama entra, ela esparrama a bochecha do bebê. Então, se você vê um bebê mamando com covinha, ele não é bonitinho. Ele está mamando errado. Porque aqui tem que ficar como uma bolinha de ping-pong. Isso é o que a gente vê. Agora, vamos passar para aquilo que a gente não vê. Imagina o seguinte, todo mundo aí está vendo a gente, boca fechada. Qual é a posição de repouso da sua língua? Céu da boca, no dente da frente. Tá? Aí você põe uma chupeta aqui. E você tira esta posição de repouso adequada do bebê. Isso quer dizer que você vai jogar a língua do bebê para baixo. Jogando a língua do bebê para baixo, você joga o lábio para baixo, o queixo para baixo, ele vai todo para baixo. Bom, mas ele vai mamar. O que ele faz? Está aqui a língua dele. Ele tira essa língua e põe para fora da boca, por baixo. Ela massageia a mama.
o mamilo vem para o céu da boca, joga um jato de leite, joga o segundo, aí ele engole e depois ele respira. Essa é uma dinâmica. Então, quando nós estamos falando de um bebê que põe a língua para fora, aí ele pega a mamadeira. O que faz a mamadeira? Joga a língua dele para baixo e para trás. Aí ele volta para o peito e quer mamar com a língua para baixo e para trás. Faz um esforço danado e não consegue. Aí ele volta para a mamadeira ou volta para a chupeta. Isto é uma confusão de bicos. E nesta confusão de bicos, ele tem mais dificuldade de estimular a mama de forma muito adequada. Tem uma explicaçãozinha que eu acho que é bastante importante. No início, o bebê encosta a língua na mama, a mama manda um recado para o cérebro e o leite é colocado para dentro do bebê. Então, vou colocar nos primeiros 2 meses, tá? A mãe amamenta o bebê. O bebê não precisa fazer esforço. O leite, se ele tiver a pega adequada, o leite é colocado para ele. Do segundo mês para frente, esse bebê precisa estar com esta pega bem feita, bem adequada, porque senão ele não estimula a produção do leite. E depois não consegue estimular a saída do leite que tem. Então, do segundo mês para frente, o bebê tem que mamar esse leite. Para entender bem, né? Lógico que o bebê mama no começo e lógico que a mãe amamenta depois. Mas se não estiver nessa transição adequada, a gente vai ter uma diminuição da produção. Se ele não pega direito, porque ele pega a chupeta e pega a mamadeira, ele acaba fazendo a confusão, não estimula o peito adequadamente, cai a produção de leite. E aí a gente começa a ter o foco na balança, né? Que é um problema. Que é o problema muito, né? Porque esse é o grande temor, né? A gente tem que ver a criança como um todo. Nós, não só o que ganha a gramas por quilo, né? Por dia, né? As mães ficam muito presas na balança. Às vezes, o normal é ganhar de 20 a 40 gramas. Ganhou 19, entra em desespero, Nossa. Começa a chorar. Sendo que todo o fator emocional está aqui influenciando, né? Então, acho que toda a informação e a segurança do pediatra é super importante nesse momento de você passar informação e não somente o peso ser como referência, sim a criança como um todo, né? Uma outra dúvida também que é bem comum na parte da amamentação são os mitos, né? De como aumentar a produção do leite em relação a canjica, cerveja preta. Eu queria que o senhor pudesse conversar um pouco sobre isso. Bom, como que se aumenta a produção do leite? Livre demanda e boa informação. Ponto. Perfeito. Posicionamento adequado, pega adequada e só. Ah, mas e a canjica? Olha, pode usar. Não é isso que vai aumentar a produção do leite. Ah, e cerveja preta? A gente recomenda o não uso de álcool nos primeiros 3 meses, tá? Evitar, se possível. E depois existem algumas recomendações, mas também evitar. A cerveja preta não ajuda em absolutamente nada. Alimentação adequada, hidratação adequada. O que a gente recomenda não usar durante o período de amamentação? Café preto puro, 2 no máximo, porque mais do que isso passa pelo leite e vai acabar interferindo, correndo o risco de interferir no sono do bebê e ele ficar mais agitadão. A gente evita temperos muito fortes. Sabe quando a gente come? Isso me acontece, por exemplo, quando eu como atum ou salmão e você exala este cheiro. Isso acontece às vezes com alho, com páprica, com curry. O bebê vai pegar o peito e ele sente aquilo que a gente chama de flavor, que é o flavor. Não é o cheiro e não é o gosto, é a mistura dos dois, aquilo que está lá atrás. E ele acaba correndo o risco de rejeitar esse leite. Lógico que a gente busca evitar uso de cigarro, uso de drogas, o uso de medicamentos é sempre importante a gente analisar, porque existem vários
manuais de orientação de substâncias que não devem ser utilizadas durante a amamentação. Pode fazer tatuagem, não sendo no mamilo e na areola? Pode. E pode colocar piercing, não sendo no mamilo? Pode. Existem algumas coisas que são muito clássicas de se perguntar. Agora, existem locais onde buscar isso, a informação. E a gente conhece esses locais, então é importante que qualquer mãe que tome qualquer medicamento para ela, entre em contato com o seu pediatra para saber se pode ou não ser dado aquele medicamento. Existem fitoterápicos que não são recomendados e a maioria dos antidepressivos não tem problema nenhum. Uhum. Então, por exemplo, a mulher que entra em depressão pós-parto pode utilizar um antidepressivo e continuar amamentando, sem o menor problema, se ela assim o desejar. Perfeito. E voltando agora para o tema atual, né, do coronavírus, uma mãe que está doente, ela pode amamentar? Que essa também é uma principal dúvida, porque as mães, é aquilo que a gente falou, do poder da informação e ela querer, ela toma decisão, né? Se por acaso, se porventura ela decidir não amamentar, ela pode fazer extração do leite? Como que ela poderia oferecer o leite materno para o seu bebê? Olha só, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o seu departamento de aleitamento materno, fez um documento científico, tá lá, desde a maternidade até a alta. Desde o início dessa pandemia, tudo que a gente conversa, ou eu falo uma live, ou escrevo alguma coisa, eu falo sempre assim, olha, isso que eu falei para você vale para hoje, dia 18, agora são 21h47, até as 21h50. Porque às 21h51, alguém vai descobrir alguma coisa nova que vai dizer tudo aquilo que a gente tinha tanta certeza até hoje. Então, a primeira certeza que a gente tem hoje é que não existe tratamento medicamentoso para o vírus SARS-CoV-2, para o Covid-19 como doença. Específico para ele, nenhum. Tentaram um monte de medicamentos, tal. Todos os estudos desses medicamentos não apresentam robustez nenhuma. A vacina deve chegar, era a previsão ano que vem, talvez venha alguma já esse ano, mas a gente não tem noção de validade de imunidade, de quanto tempo vai precisar, de quantas doses toma, isso a gente ainda vai chegar. A certeza que a gente tem hoje é que todos nós somos grupos de risco de pegar a doença. E, entre esses, existem alguns grupos de risco de adoecer de forma mais grave. 80% das pessoas que têm o vírus são assintomáticas. 15% apresentam sintomas e os 5% são sintomas graves que vão internar, UTI, inclusive correr riscos maiores de morte. A única coisa que tem, desde o início, a única informação que desde o início da pandemia até hoje não mudou é mães assintomáticas, pouco sintomáticas ou com Covid-19, se quiserem, podem amamentar. Sempre, sem exceção. Desde que tomem os cuidados adequados. Quais são esses cuidados? Máscara, lavar a mão, álcool gel. Algumas coisas que a gente vê muito e que as mães adoram, não pode. Então, deixar o bebê pegar no rosto, não pode. Pegar no cabelo, não pode. O chamego todo tem que diminuir e restringir bastante, tá? De qualquer forma, o que é importante entender é que pode amamentar. Ah, mas é obrigado? Não. Vale lembrar o seguinte, a mãe teve contato com o vírus, ela produz anticorpos, ela passa pelo leite dela esses anticorpos. Ah, então não precisa tomar vacina. Não é nada disso que a gente está falando. Esses anticorpos da mãe passam para o bebê através da amamentação, é uma imunidade global. Previne contra doenças diarreicas, doenças respiratórias, de forma geral. As vacinas protegem contra uma doença específica.
Quando chegar a vacina do Covid, todo mundo precisa tomar. Hoje, o que a gente sabe é que ela pode amamentar. Ah, mas e a mãe que não quiser amamentar? Ela pode tirar o seu leite, seguindo todos os cuidados que já estão nas normas de doação de leite tradicionais, não mudou nada, é a mesma norma, porque as nossas normas para doação são normas rigorosas e importantes, e pode passar para outra pessoa que precisa conhecer aleitamento, saber os cuidados, oferecer no copinho para poder continuar amamentando. Assim que esta mãe tiver alta, ela pode voltar a amamentar imediatamente. Ah, mas quando que ela tem alta? Se nós estamos falando de doença, são esses 14 dias que a gente usa de quarentena. Após os 14 dias, se quiser fazer o exame e não estiver com doença ativa, quiser fazer o PCR, aí tudo bem, vai lá e pode voltar a amamentar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ótimo, muito esclarecedor, muito obrigada. A gente já está no tempo, no prazo, vi que tem também algumas perguntas. Manda lá, manda lá. Só para alguma das perguntas também bem comum, que as mães querem saber, a partir de qual primeiro momento que elas já podem fazer uma extração de leite, se, por exemplo, elas tiverem um casamento ou quiserem sair, né, quando puder sair, né, com o marido. Isso, quando puder sair, né? Uma pergunta, inclusive, da minha colega da Kelly, que é jornalista lá no Rio de Janeiro. Um abraço. Tá. Oi, Kelly. Então é assim, a recomendação de doação de leite deveria começar no pré-natal. Olha que louco, né? Essa mãe, de repente, vai voltar a trabalhar, o que a gente sabe? O leite pode ficar armazenado por 12 horas na geladeira e por 15 dias no freezer. Se essa mãe vai voltar a trabalhar, daqui a 15 dias, ela vai na consulta e o pediatra fala assim, bom, agora você chega em casa e já pode tirar o seu leite, tá? Você tira o seu leite, é assim que tira. Ela está ansiosa pela volta do trabalho, os hormônios não vão funcionar adequadamente, a técnica pode não ser adequada, ela vai fazer um esforço e vai tirar 20 ml no final de um dia. Acabou a vida dela. Naquele momento, na cabeça dela, vou ter que dar mamadeira para o meu filho, não vou voltar a trabalhar, não sei o que eu faço. Se essa mãe aprende a doar leite desde que ela esteja com a amamentação estabelecida e consiga perceber que o que ela doa é o excesso, e o banco de leite vem até sua casa, te dá todas essas orientações, quando chegar na hora de voltar ao trabalho, 15 dias antes é assim, agora não dou mais para o banco de leite, agora guardo para o meu filho. A partir de que momento ela pode tirar? A partir do momento em que ela tenha condições de ter um excesso de leite que possa ser armazenado para ser utilizado num outro momento. Sem o menor problema. Ai, muito obrigada, doutor Moisés. Nossa, a gente tem muitas perguntas para responder, mas eu acho que o prazo, a gente já está no limite do tempo. Queria agradecer imensamente a sua participação. Imagina. A gente é fã da amamentação, a gente ficaria aqui a noite toda conversando. Né? Com certeza. Com certeza. Eu queria deixar para o senhor fazer algum comentário final. Eu vou deixar a live salva para quem quiser. E mais para frente a gente marca um próximo encontro para tirar todas as dúvidas. E se quiserem também fazer perguntas nas redes sociais depois. Muito legal. Olha só, quem precisar me achar tem o Instagram do Dr. Moisés, o Instagram eu apoio leite materno, o Face do Dr. Moisés eu apoio leite materno. Essa live eu também gravo e jogo no meu canal no YouTube, que tem as lives lá. A mensagem é lembrar da Semana Mundial de Aleitamento Materno de 2020, o tema apoio o aleitamento materno por um planeta saudável. Nada mais lógico do que lutar neste momento por um planeta saudável. E o aleitamento materno evita pegadas de carbono, evita desgaste de mamadeira, fórmulas e um monte de outras características que poluem esse planeta e atrapalham o planeta. Nós estamos presos em casa, mas uma das coisas que a gente vê é assim, você olha pela janela, o ar está limpo, os passarinhos estão cantando, as aves e os animais estão felizes, né? Quem está muito chateado é gato. Quem tem gato em casa está muito bravo o gato, porque eles estão acostumados que a gente saia. E quando você tem ele em casa, ele fica meio incomodado. Mas isso também vai normalizar. E agradecer o teu convite. Estou aqui à disposição para você e para quem quiser fazer perguntas também.
Muito obrigada, gente. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês, né, nesse momento. Que nem eu falei no início, a gente continua, né, engravidando, tendo filhos, com dúvidas de amamentação. Sempre importante conversar com o seu pediatra, sempre tirar dúvidas sobre a amamentação. E a informação é o melhor preparo. Eu acho que essa é a principal mensagem, né? Se informar com qualidade para você passar segurança e, nesse momento, não ter dúvidas na hora da prática, né? Eu acho que é isso. Muito Perfeito. obrigada. Boa noite. Se eu quiser Obrigado. encerrar também. Obrigada. Boa Obrigado, noite. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.